Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se, desenvolver-se Física. emocional e espiritualmente. Carl Gustav Jung definiu individuação como um processo por meio do qual uma pessoa se torna consciente de sua individualidade. Individualidade pode ser definida como conjunto de atributos que constituem a originalidade, a unicidade de uma criatura, e que a distingue de outras tantas, É o somatório das características inerentes à alma humana. Toda criatura que se individualizou tornou-se um ser homogêneo, pois não mais procura comparar-se com outros, admite sua singularidade. O ser vivente, atravessando inúmeras etapas evolutivas através das mais diversas encarnações, traz consigo uma gama imensa de traços de personalidades acumulados nas vidas pretéritas, assemelhando-se a verdadeiras fotocópias do passado. Por não termos uma percepção clara da nossa real identidade, é que somos escravos da opinião alheia. Em determinadas fases da nossa vida, pensamos ser aquilo que os outros pensam que somos. Somos dependentes. Em outras, deixamos a dependência e a submissão aos outros, nos tornando unicamente vinculados àquilo que pensamos de nós mesmos. Somos independentes. Entretanto, quando tudo sugere tranquilidade e certeza, surge um vazio existencial. Parece faltar algo de fundamental em nossas vidas e entendemos que estamos ainda na superfície da nossa intimidade. Aí se inicia a busca mais profunda em nosso interior, o processo de individuação. A máscara de autonomia que usávamos cai e descobrimos que representava apenas um compromisso entre nós e a sociedade, quando aquilo que alguém aparenta ser. Nome, sexo, nacionalidade, título, profissão ou ocupação. Na realidade, todos esses dados são verdadeiros, mas quando se trata de nossa individualidade profunda, eles pouco representam, pois estão ligados a realizações externas e a objetivos do ego. O passado essencial, no processo de individuação, é uma retirada de nossa máscara, ou personalidade que nos apresentamos aos outros como real, mas que em muitas ocasiões difere consideravelmente da verdadeira. Embora a máscara tenha função psicológica importante para a nossa proteção em certos períodos da vida, ela também turva e oculta o nosso eu real, ou seja, a alma. Para nos tornarmos um indivíduo, são necessários os exercícios do autoconhecimento e uma constante autoobservação, para que possamos distinguir com nitidez o que somos agora e o que fomos ontem, sem querer acomodar todos os pontos de vista das pessoas com as quais convivemos. Individualizar-se é reconhecer a própria maneira de desenvolver-se física, emocional e espiritualmente. Os benefícios espirituais enfatizam leis. Ismael, você baixa só um pouquinho, porque está aparecendo aqui um negócio para mim, e aí eu não consigo. Está ótimo assim. Os benfeitores espirituais enfatizam que as leis divinas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. As leis naturais que dirigem a vida são sábias e justas e agem em cada indivíduo de forma relativa e não generalizada. A onipotência divina leva em conta a imensa diversidade dos níveis de amadurecimento dos seres humanos. Portanto,
o juízo é sempre proporcional ao estágio evolutivo de cada criatura. Ao nos identificarmos com o eu mais profundo, reconhecemos que somos espíritos imortais e, por consequência, emerge da nossa intimidade uma consciência liberta do mundo mesquinho, diminuto e pessoal do ego. Aberta a uma postura ética de participação nos interesses coletivos, a consciência identifica-se como uma cosmovisão, onde todas as coisas estão ligadas por sutil e complexa malha de fios invisíveis. Não tem mais, não continua embaixo, não? Não. Então, questão 618, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Bem profundo, né, que foi esse texto. É interessante, quando eu comecei a ler o texto, eu achei muito interessante com um desenho que ontem eu vi, que justamente coloca o desenho é bem forte, que fala tem as máscaras, né, das pessoas. Tem uma máscara ali sorrindo e uma outra que a pessoa é cheia das suas angústias, do seu mundo individual, né? E assim, eu fiz uma correlação logo direta com esse desenho, mas achei bem interessante falar do quão profundo é a individualização de cada um, e de quanto que a gente, às vezes, demora para se entender, né? Para se individualizar, para procurar, para se reformar individualmente. É uma reforma íntima, né? Que você não é só aquilo que eu achei interessante, que ele fala, é sexo, idade, é sexo, nome, profissão ou qualquer coisa, você não é aquilo, você é uma coisa muito maior, é muito mais profundo, você entende, e às vezes as pessoas estão muito mais ligadas ao que elas são externamente, ou é o doutor não sei das quantas, ou é o artista não sei das quantas, e essas coisas que você vai achando que você é aquilo. Na verdade, não é muito mais profundo do que aquilo. E quantos de nós... E outra coisa que eu também achei interessante é ele falando que nós somos o armazenamento de todas as vidas, e aí termina que a gente não consegue se conhecer tão profundamente, porque você vai deixando que todos os julgamentos que vêm de fora te batem em você de uma forma que você não consegue se entender. Desculpa. Se entender. Sim. É bem interessante esse texto, bem profundo, eu achei. Nossa, eu também achei. Eu fiquei refletindo nesse texto, e um dos pontos assim que eu refleti foi relacionado ao mundo espiritual. Opa, alô, vocês estão me escutando, gente? Será que eu tô falando muito baixinho? Sim, a gente tá te escutando. Sim. Opa. Você está, Sani? Não, é que ela botou o fone de ouvido, mas não ligou. Não está funcionando. Ela não está ouvindo. Tá. É novo para mim, peraí, só um segundo. Não, tranquilo. Pode ir falando com o pessoal. Posso ir falando? Então, uma reflexão que eu tive nesse texto foi relacionado às cidades espirituais. Na terça-feira a gente está lendo o Nosso Lar, e uma coisa que a gente percebe é que ali há um profundo respeito às características individuais, né? Então, eles percebem que há um tempo de cada pessoa e há uma liberdade onde permite que desabroche, que flua aquele ser
no caminho, no processo dele, né? Então, cada um vai seguindo por determinado caminho, um vai para um ministério fazer determinados trabalhos, e se ele não se afiniza, ele busca outro, e há uma liberdade de permitir que os dons internos, aquela vontade de servir, ela esteja de acordo com os anseios de cada pessoa. Então, isso indica que o planeta, no seu desenvolver evolutivo, as leis sociais, elas vão permitir isso também, com que haja uma maior liberdade, e cada um vai conseguir trilhar pelo nosso organismo social, se desenvolvendo nas suas características próprias. E lá a gente percebe que, ao mesmo tempo que é um desenvolvimento do aflorar dessas qualidades individuais, há também um profundo respeito ao coletivo, né? Então, é algo que ele caminha junto, aonde há o aflorar do individual, mas um profundo respeito com o coletivo. E que, no fim das contas, é o respeito à individualidade do outro também, né? Então, quando se tem esse respeito com o interno, com o indivíduo, mas também com os outros. Então, me veio essas reflexões, sabe, com relação a essa parte que a gente estava lendo. Estão me escutando? Todo mundo conhece o Rossandro, né? Ele é muito legal, eu gosto muito das palestras dele. Eu estava vindo no carro agora, deixei meu filho, e ele falou exatamente isso. Ele falou que, ao mesmo tempo que a gente está na coletividade, que estamos todo mundo junto, mas tem o individual. Porque muitas vezes as pessoas acham que, não, eu vou nessa galera aqui porque é a melhor e estamos todo mundo junto. Não, mas o seu individual, que é um dos mais importantes, né, foi o que me passou aí desse texto, que ele falou hoje exatamente na palestra que eu escutei. Ele falou, não adianta você frequentar centro, frequentar a igreja, tá todo mundo junto no fim de semana. Mas durante a semana, se você não fizer o seu individual, se você não se corrigir individualmente, se lutar, né, pela evolução de si mesma, a coisa não anda, não vai para frente, né, fica uma coisa só de fim de semana, só de tempos em tempos. Mas é interessante, isso aí, como diz a Sânia, é muito profundo, bem a gente mesmo, né. Eu acho isso tudo interessante. E, assim, me chamou a atenção quando ele fala ali em cima que quando tá tudo certinho, né? Quando tá tudo equilibrado e tranquilo, ainda assim a gente começa a sentir um vazio. Quando tá... E que isso é a falta da gente, do eu, né? Da gente saber quem é a gente lá de verdade. Porque às vezes talvez a gente até se apegue aos problemas, né? Terrenos, vamos dizer assim, né? Dinheiro, saúde, não sei o quê, e aí vai. E aí, de repente, para um momento e tá tudo tranquilo. Não tem problema de saúde, não tem problema financeiro, tá tudo tranquilo. E bate um vazio, né? E bate o que eu vou fazer, né? O que é isso? E essa busca desse eu, dessa coisa do que é eu verdadeiro, né? Me chama muita atenção isso. E me chama atenção também essa questão do indivíduo e do somos um, né? Eu acho essa coisa do individualismo, do individual tão complexo, porque entender tudo isso, eu às vezes coloco na parte do mistério. Quando eu tento, depois eu falo assim, não, deixa essa aí, tá lá no mistério, vamos embora. E porque o ser humano é muito, muito interessante, assim. A gente tem isso, no momento que está tudo bem, ainda assim, a gente se sente vazio. Aí a gente fala que somos só um, todos somos um. E depois, a gente, no fundo, tem essa característica nossa, mas talvez seja uma característica que vai compor esse todo, né? Mas... sei lá, vai compor um todo. É bem complexo para mim tudo isso.
Tem outra coisa que eu fico pensando, o quanto também a gente mergulha na gente mesmo, né, nessa história da individuação, né, que Jung fala, quando a gente também está nas relações, né? Como é que a gente se comporta nas relações. E aí me lembra muito isso que Diva está falando, né? Parece que tá tudo bem, tá tudo bem. Quando você vê, tem algo que lhe toca e que também abre caminho para que você mergulhe também em você, né? Como indivíduo, que transborda para o coletivo. E outra coisa também, eu fiquei muito tocada ontem com a reportagem do Fantástico, aquela história da comunidade Lucas, não sei se vocês viram, né? Gente, uma coisa de louco. Eu não sei nem qual foi o estado, porque eu peguei, não queria nem ver a reportagem, mas, em nome de Deus, foi criada uma comunidade chamada Comunidade Lucas, e as pessoas muito maltratadas, muito escravizadas, na verdade, em todos os sentidos, sexual, do ponto de vista de trabalho. E aí foi uma das instituições de governo, né, porque alguns fugiram, relataram os crimes que são cometidos lá. E as pessoas, muito assim, com uma lavagem cerebral grande. Enquanto alguns fugiram e relataram todas as histórias, todos os crimes, lá a comunidade, né, as pessoas, mulheres, homens, não, isso não existe aqui não, aqui é uma comunidade de Deus, e super defendendo, né, bloqueando qualquer tipo de crítica ou de intervenção, vamos dizer assim, né. E aí eu fico pensando assim, onde é que está esse indivíduo que se deixou levar e que está tão confiante na inverdade, em nome de Deus, sabe? Porque na hora que se admite ser escravizado, né, e passar por todo tipo de crueldade, subjugamento, subserviência ao outro, em nome de Deus, eu fico muito tocada, muito chocada, na verdade. Mas eu penso que todas essas, não é a primeira vez que aparece uma comunidade, normalmente elas são ligadas a alguma forma de religiosidade, que tem assim um desenrolar meio estranho, meio angustiante. A gente tem várias situações, né, que levam a situações mais bizarras. Né? Eu acho que isso está intimamente relacionado com o nosso conhecimento, né? Aliás, com a nossa incapacidade de conhecimento do que é realmente o indivíduo e a coletividade. É a não compreensão do que significa de fato somos um que leva a isso. Um erro nessa interpretação. Que a gente repete muito somos um, mas nós não deixamos de ser indivíduos com a nossa individualidade presente. Nós não deixamos de ser o nosso ser. Mas, ao mesmo tempo, nós somos um, não porque nós somos a mesma coisa, nos tornamos a mesma coisa. A gente começa a ter uma compreensão muito mais ampla, muito mais irrestrita. E a gente vai começando a ter sentimentos muito parecidos, aspirações muito parecidas, mas a gente não perde a nossa consciência. E acho que o que acontece nesses grupos é justamente isso. Como eles não conseguem lidar com isso, eles perdem a sua individualidade e passam a contemplar só como se fosse tudo uma massa única, amalgamada para que seja todo mundo igual, cumprindo as mesmas determinações, sem qualquer raciocínio. Isso tudo, na minha opinião, faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa incapacidade de compreensão de todo esse universo ao nosso redor, né? Esse ir e vir, né, das nossas dúvidas, é ainda patente no nosso estado evolutivo, né? Conforme a gente for crescendo,
aprendendo e se conscientizando mais, isso tende a se dissipar e a nossa percepção das coisas vai ser diferente. E a gente começa a entender melhor essa história do eu sou um indivíduo, mas todos somos um. Então, como lidar com isso? Isso é só questão de ampliação da nossa capacidade de compreensão. Conforme a gente vai compreendendo cada vez mais isso, a gente vai entendendo que cada vez mais nós vamos ser um só e, ao mesmo tempo, a gente vai manter a nossa integridade individual sem que nos tornemos uma massa única, sem raciocínio próprio. Silvio, você falando e durante a leitura do texto, me veio à mente um filme que é baseado em fatos que aconteceram, que é Até o Último Homem. Não sei se todos viram. E ele fala muito disso, de uma pessoa que foi servir na guerra, era uma pessoa que não queria nem treinar com arma, era uma pessoa que era devota, enfim, acreditava em Deus, e no próprio quartel que ele servia, ele foi diversas vezes humilhado, ridicularizado, e ele falou que ele realmente queria servir, mas de acordo com os princípios dele e com o que ele acreditava, e durante a guerra ele foi fundamental para salvar a vida de várias pessoas. E à medida que foi desenrolando o texto, eu fiquei pensando nessa pessoa, o quão consciente ela foi do seu propósito e o quão fiel ela foi à sua individualidade, às suas premissas de vida, para não se deixar esmorecer. Então ali ele era um com o grupo, porque o objetivo dele era estar ali servindo as pessoas que foram lutar, mas sem se deixar influenciar por toda a pressão que ele sofreu. Então ele jamais pegou numa arma e foi um herói de guerra, assim. É uma história muito bonita, para quem não viu, acho que vale a pena. E é um exemplo perfeito da gente estar falando. Ao mesmo tempo que ele era um, ele não perdeu em momento nenhum a individualidade dele. E ele era, o que você falou, ele foi fundamental para o todo. E continuou sendo quem ele sempre foi. Uhum. Qual o nome, Elisa? Até o Último Homem. Depois você põe lá no grupo, por favor. Uhum. Eu gosto de assistir essas. Esse filme é muito legal mesmo. E retrata super bem esse texto. Eu acho, né, esses pontos que foram colocados, né, que o Silvio colocou, que a Elisa colocou, é muito interessante, e que a Diva falou, né, a complexidade. Eu vejo bem esse ponto do individual, da individualidade, do coletivo, e com uma palavra que a Elisa colocou e que me reverbera, porque eu vejo muito assim, que é o propósito. Quando a gente realmente começa a se conhecer internamente, sentir a sua missão, o propósito de vida, quando ele é espiritual, esse propósito, quando vem ali juntamente dessa linhagem espiritual, ele está ligado com o processo individual dele, mas ao mesmo tempo ele é uma ação que ela é boa coletivamente. Coletivamente, digo, mesmo que seja ali para a família, no local do trabalho, é o coletivo, tá todo mundo ligado nesse ponto. Então, conhecer esse chamado, esse propósito, claro que no decorrer da vida, ele vai ganhando outras conotações de acordo com a maturidade, de acordo com o período em que a pessoa está vivenciando, mas é importante ela lá no fundo saber mais ou menos o que ela quer se expressar, o que ela quer apresentar ao mundo, e
isso muda bastante quando a pessoa ela sabe, ou pelo menos ela tem certa intuição do que seria, sabe? Então ela consegue, ao mesmo tempo, ter as suas características individuais, porque ela fica muito feliz ao realizar aquele trabalho, ao percorrer essa jornada, mas ao mesmo tempo ela entra como uma função coletiva também. Não sei se é muito abstrato isso que eu falei. E uma coisa que eu acho interessante também é que as estratégias não mudam, né, de subjugação de outros, que é justamente eliminar as possibilidades de acesso à educação e acesso também ao universo que não é só aquele, né, que é o mundo mesmo. E aí se repete, pessoas sem escolaridade também. Ismael colocou, eu fico, assim, é interessante isso do propósito, né? Acho que no decorrer da vida da gente, né, a gente tem momentos desses propósitos, né? Surgem propósitos e tudo. Mas a gente também percebe isso, a grande massa que existe, né? Que parece não ter propósito, né? Talvez ela em si seja um propósito. Não sei, a massa, não sei se me faço entender, porque a gente vê às vezes tanta gente que passa assim pela vida meio em branco, vamos dizer assim, né? É meio julgando, né? Mas parece assim que vai com a massa, que vai com a onda, né? E não para pensar, não para se questionar, não para nada, vai com a onda. E isso parece que é muita gente, né? E talvez o propósito, então, seja a própria massa, né? O próprio coletivo, o próprio grupo, né? Tenha um propósito dentro desse não propósito. Acho que eu estou fazendo confusão, desculpa.